Olá, pessoal, aqui é a professora Gabi. Olha, eu aqui me embrenhando na tecnologia para não deixar vocês na mão. Como vocês estão? Eu e Bernardo, nós estamos aqui na reclusão, cuidando um pouco da saúde, cuidando um pouco da nossa alimentação, não só nossa, mas dos nossos familiares. E espero que vocês também aí estejam nesse processo, mas mais que isso, que vocês estejam produzindo texto, certo? Vocês têm aí algumas regrinhas não, né? Alguns dias de entrega de redação. Eu me comprometo em uma vez por semana passar uma videoaula como esta, com temas diferentes. Vocês vão receber também a coletânea. E hoje eu decidi trazer um tema que foge um pouco sobre toda essa problemática de Covid-19, né? Porque ainda há muita instabilidade, né, daquilo que está acontecendo, sobre aquilo que vai acontecer na nossa economia, na nossa saúde, na nossa segurança pública, na nossa questão de emprego e desemprego. Então, eu decidi trazer um tema mais concreto, né, que são são os crimes sexuais. Um tema estilo Enem, né? Então eu já deixei aqui o tema propriamente dito nos slides. Então, as alternativas para combater o crescimento do número de crimes sexuais no Brasil. Significa que você vai propor ter uma proposta de intervenção na conclusão. E deixei também separado, olha só que gracinha, as palavras-chave desse tema, que são alternativas, combater ou combate, crescimento, crimes sexuais e Brasil, tá certo? A gente tem duas etapas da aula, que é a parte, como a gente já faz em uma aula normal, da leitura dessa coletânea. Então, eu trouxe os textos aqui e ressaltei algumas palavras-chave desses textos, são 4 textos, e aí na sequência a gente vem com as discussões. O vídeo é um pouquinho longo, não desanima, vamos até o fim, porque tem muita coisa interessante para vocês de subsídios aí, tá certo? Então bora lá. Texto número 1 da coletânea. Percebam que embaixo desse trecho, então é um trecho do texto, eu tenho um link. Caso vocês queiram acessar o texto por completo, todos eu deixo um link para vocês, tá bem? Então eu vou fazer a leitura rapidamente. Ressaltei algumas estruturas importantes que são importantes para a discussão. Então, a violência sexual traz no seu âmago a negação ou a síndrome do segredo, que envolve todo o desenrolar do processo do abuso sexual intrafamiliar, tanto nas etapas em que o fato não foi ainda identificado, podendo durar por vários anos, acompanhado de frequentes ameaças, como nas fases que se desenvolvem junto do sistema de saúde ou justiça, que não estão preparados para lidar com tal tipo de síndrome, sem impactar ainda mais o emocional da vítima. Outro sim, ouvi-la no intento de elevar o índice de condenação não assegura a credibilidade pretendida, pelo contrário, a expõe a nova forma de violência ao permitir reviver o trauma, reforçando um dano psíquico. Enquanto a primeira violência era de origem sexual, a segunda passa a ser de origem psicológica, na medida em que se espera que a materialidade deletiva, que deveria ser produzida por peritos, venha ao bojo dos autos por meio do seu depoimento, sem qualquer tipo de respeito às suas condições particulares. Então, quando eu falo de violência sexual, eu tenho duas possíveis: a negação. Então, eu nego a violência que eu sofri, porque eu tenho medo, porque eu não quero aceitar, né, porque eu me sinto culpada. Ou a síndrome do segredo familiar. Então, o acobertamento disso dentro da família, né, e que até persiste essa violência dentro da família. Quando a violência principalmente acontece por um agente da estrutura familiar, tá certo? Pai, padrasto, irmão, tio, tá bem? E aí, isso é um problema. Por quê? Esse segredo pode demorar anos para ser descoberto, e aí essa pessoa pode se manter sofrendo determinado abuso,
Ou, quando descoberto, eu tenho um sistema de saúde que não está preparado para lidar com a pessoa que sofre essa violação. Não está preparado em inúmeras esferas, né? Por lei é garantido que as unidades de atendimento à mulher para essa denúncia, elas tenham entradas diferentes para aquela que vai fazer o depoimento, por exemplo, e para o abusador. Então, quando a mulher ela faz o depoimento, ela faria em um determinado lugar e o abusador estaria em um outro lugar. Só que isso nem sempre acontece. Na maioria das delegacias específicas para tratar de mulheres, eu tenho a mulher fazendo depoimento do lado do abusador. Então, pensa ela que já sofreu determinado trauma, que já sofreu determinada violência, ela dando depoimento na frente do abusador. Como que isso já não é mais traumático, né? Vamos lá. Texto 2. Importunação sexual e divulgação de cenas de estupro agora são considerados crimes. E a lei é o que prevê a lei 13.718, que foi colocada em prática em 2018. Tá certo? Então, esse trecho aqui é para você entender que a partir de 2018, a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro agora são crime. Então, fiquem atentos aí. Lembra do estupro coletivo? Quantas pessoas que não divulgaram as cenas desse estupro coletivo, desse tipo de violência? Isso passa a se tornar crime. Foi-se baseada essa lei por um projeto de lei, PL 5.452, do ano de 2016, da senadora Vanessa Graziotti, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados só em 2018. O crime de importunação sexual, ele é caracterizado como uma relação de ato libidinoso na presença ou de alguém ou não. O caso mais comum de assédio sofrido por mulheres de importunação é no transporte coletivo, como ônibus e metrô. Então, diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, ou anualmente, você encontra denúncias, principalmente após ter sido considerado lei de importunação sexual, denúncias sobre abusos, assédios no transporte coletivo. Antes, isso era considerado apenas uma contravenção penal, com pena de multa. Agora, quem pratica esse ato poderá pegar entre 1 a 5 anos de prisão. Também poderá receber a mesma pena quem vender ou divulgar cena de estupro por qualquer meio, seja fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual. A pena será ainda maior caso o agressor tenha relação afetiva com a vítima. Então, eu venho aí com a criação de determinadas leis para fechar com algumas lacunas do crime contra a dignidade sexual que haviam antes, né? Que havia antes essas lacunas. Então, é importante que vocês entendam que há um melhoramento dessas leis, tá bom? No texto 3, o produtor norte-americano Harvey Weinstein foi considerado culpado de 2 crimes sexuais pelo júri em Nova York nesta segunda-feira. De acordo com a TV norte-americana CNN, das 5 acusações de crime sexual que recaíam sobre Harvey, o júri considerou culpado de 2 crimes. Segundo o júri, né, o produtor é culpado do ato sexual criminal de primeiro grau envolvendo Miriam Haley e de violação em terceiro grau envolvendo outra mulher. Se for confirmada a condenação, vou abrir um parênteses, foi confirmada tem 2 ou 3 semanas, tá? Então ele foi condenado e já está preso. A pena por ato sexual criminal em primeiro grau é entre 5 a 25 anos de prisão. Olha a extensão do tempo que ele vai ficar preso. Enquanto o crime de violação em terceiro grau implica até 5 anos de prisão. Harvey, 67 anos, é acusado de crimes ocorridos entre 2006 e 2013 e o julgamento teve início dia 6 de janeiro, sendo considerado um momento histórico do movimento Me Too de denúncias de abusos sexuais à indústria de entretenimento. Então foi toda aquela manifestação com as atrizes de Hollywood denunciando os produtores que abusaram delas sexualmente, tá certo?
Weinstein, detido em 2018, insistiu na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos. Então, demorou-se 2 anos para que esse ano, 2020, ele fosse condenado efetivamente e preso, tá bom? E texto 4. Há cerca de 1 ano, o Brasil enfrentou um debate público sobre o dilema Diego Ferreira de Novaes, que havia sido preso, depois solto, depois preso, na mesma semana por ejacular uma passageira e esfregar em outra, ambas dentro de um ônibus municipal. Integrantes do sistema de justiça, ativistas e população em geral se dividiram. É um crime de estupro ou mera importunação? Ele devia não ser mantido preso. Tratava-se de um atentado à liberdade sexual de uma mulher, semelhante aos que acontecem quase que diariamente quando estão voltando, caminhando de casa, né? Estão a caminho de casa, a caminho da escola ou a caminho do trabalho. Então, a nova lei 13.718, que foi sancionada em 2018, altera o Código Penal, né, no artigo 215-A, considerando penalidade, né, punição para crimes de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. O que é lascívia? É prazer, tá? Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não for constituído mais grave, então se não houver um estupro, por exemplo, tá bem? Então eu tô falando de uma... se você provavelmente vai se lembrar sobre o que ocorreu no ônibus, mas são ocorrências diárias de importunação, principalmente após a colocação de uma lei contra esse ato. Então, a partir de 2018, as denúncias contra importunação sexual só aumentaram, porque agora a lei protege a pessoa que sofre, né? Vamos começar pelas discussões. Aí a gente tem um aprofundamento sobre. Trouxe muita informação, você vai ter acesso a todas elas, pelos slides, pelo vídeo bonitinho, tá bom? O que o Código Penal entende como crime contra a dignidade sexual, que são os crimes sexuais? Primeiro, o estupro, e eu coloquei o artigo do Código Penal aqui, a violação mediante fraude, dentro dessa violação mediante fraude entra o artigo 215-A sobre importunação e divulgação de cenas de estupro, tá? O assédio sexual há muitos itens que são considerados assédios hoje, então desde uma cantada, tá certo? Até um assédio no trabalho, tem muitas, então assim, todos esses artigos vão se desdobrar em artigos A, B, parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá? Só para você entender o que o Código Penal entende. Também o Código Penal entende como crimes sexuais, só que ele traz uma especificidade contra vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? São as crianças, que por lei é considerada até 11 anos, os adolescentes, que aqui ainda são considerados até 18 anos, tá bem? E vulneráveis como deficientes, a gente tem que entender. É crime sexual contra vulnerável, favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Tráfico internacional de pessoa. Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual. Estupro desse vulnerável. Satisfação de lascívia mediante a presença da criança ou do adolescente. Então, satisfação do prazer. Então, eu obrigo aquela criança ou aquele adolescente a assistir o ato sexual, porque eu tenho prazer em vê-la me vendo fazer isso, tá certo? E o favorecimento da prostituição ou de uma forma de exploração sexual do vulnerável. Então, não é traficar ou não é explorar, é favorecer a prostituição, é favorecer a exploração. Então, eu ser a pessoa que vai mediar esse tráfico, ou eu ser a mãe que oferece a filha, tá certo? Vamos para os exemplos mais recentes. Então, lá em 2016, eu tenho certeza que vocês ouviram falar daquela adolescente vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro. E o quanto essas imagens foram divulgadas na internet. Hoje, a divulgação desse ato sexual é crime a partir de 2018. Então, fiquem atentos. E aí, eu tenho diariamente, anualmente, eu pesquisei, todos os anos, dos mais recentes, eu tenho mulheres que sofrem assédios no ônibus
e crianças que sofrem abusos sexuais de familiares. Então, o mais recente sobre crianças é aquela mãe e padrasto que foram presos porque a mãe oferecia criança para o padrasto para que ele se divertisse, eu ponho entre aspas, vocês não estão vendo porque, pelo amor de Deus, né? Para que ele abusasse da criança para depois ter vontade sexual com a mãe. Então, olha como isso é doentio. Mas quando eu falo de doentio, eu quero que vocês entendam. Essas pessoas normalmente não são indiciadas com laudo psiquiátrico, ou seja, elas não têm transtorno psiquiátrico. São delinquentes ou possuem informações estruturais de pessoas diferentes. Então, não tem o que se justifica, além de ser um ato criminoso, não tem um atestado psiquiátrico que alegue, olha, ela é uma serial killer. Ou olha, ela tem um transtorno X, tá certo? Então, a maioria das. Então, na verdade, eu tenho uma sociedade que é uma sociedade doente no quesito. Quem são as principais vítimas dessa violência, desses crimes sexuais? São as mulheres, as crianças e adolescentes, porque ainda são vistos como indivíduos frágeis pela sociedade, em que eu possa impor à força aquilo que eu bem quiser, desde os meus prazeres até qualquer outra coisa, tá bom? Vamos para as vozes que agregam. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é considerado violência sexual? Qualquer ato sexual ou tentativa de obter ato sexual, investidas, comentários indesejáveis ou tráfico ou qualquer forma contra a sexualidade de uma pessoa usando a coerção. Isso é um ponto. Tá certo? É a OMS dizendo, eu trouxe para você enriquecer seu texto. Outra voz importante, que é a voz da Secretária Nacional de Enfrentamento de Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. A violência sexual é a mais cruel forma de violência depois do homicídio, porque é a apropriação do corpo da mulher, isto é, alguém se apropriando e violentando o que há de mais íntimo na mulher. Muitas vezes a mulher que sofre essa violência, olha só os motivos de não se denunciar. Tem vergonha, medo, dificuldade de falar, de denunciar, de pedir ajuda, tá certo? Então, porque ele se apropriou daquilo que é muito dela, que é só dela, o seu corpo, a sua integridade, certo? Então, eu decido não denunciar porque eu tenho medo, ou até acredito que eu também estava errada nesse caso. Então, olha só o que está por trás dessa sociedade. E aí eu venho com a Virginia Fakes, né, que foi a autora do capítulo da Lei Maria da Penha, formada, né, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela FURGS. E essa voz ela é muito importante, né, sobre alguns paradigmas sociais, estereótipos, né, na verdade. Os estereótipos geram falsas crenças e expectativas sobre o comportamento das pessoas. Uma das crenças alimentadas culturalmente é de que as mulheres não podem desistir da relação sexual no meio do caminho. Então agora você vai ter que seguir até o fim. A crença expressa no jargão a Juliô tem que rezar implica uma comum naturalização do uso da força e do constrangimento contra a manifestação e o exercício autônomo da vontade. Então eu naturalizo a violência. Você agora vai até o fim, você não tem direito de voltar atrás. Se você disse sim naquele momento, você vai até o fim. E aí eu imponho a minha força, a minha vontade à força, né? Como se o sim dito no cartório, no altar, no bar ou no motel impusesse à mulher um consentimento que seja permanente, inquestionável, infalível e irretratável. Então, como se ela tivesse que manter a sua posição até o fim e não tivesse direito de voltar atrás. Então, aí eu tenho a cultura do estupro, eu tenho a ideia de que ela mesma acredita que ela não tem esse direito, eu tenho a naturalização da violência, tá certo? Informações importantes. No estado de São Paulo, no ano passado, 2019, houve um registro de delito de crime contra a dignidade sexual a cada 26 minutos, segundo a Secretaria
de Segurança Pública. Também no estado de São Paulo, registrou-se 20.579 casos em 2019, tá certo? Em comparação a 2018, que se registrou 18.240, são dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. É importante essas fontes, são importantes essas fontes, tá certo? Mas aí a gente começa a se questionar por que houve esse aumento de denúncias, né? E aí a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Informações extras. Pensando nesse aumento, eu trouxe para você um gráfico dentro das informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Eu trouxe um gráfico dos dados da Secretaria. Em 2015, eu tinha 16.749 denúncias, registros desse tipo de crime. Já em 2019, eu tenho 20.579. Então, eu preciso questionar, ok, o que gerou, né, o aumento desses casos? Também, quais os casos que mais foram denunciados? Vamos lá. Os principais denúncias em 2019 no estado de São Paulo. Estupro de vulnerável, que é aquele praticado contra vítimas menores de 14 anos, no caso, com 9.625, representante então de 47% do total dos casos. Importunação sexual, então, olha, vem com uma lei que agora me dá subsídio, então eu vou me apropriar. Eu estou sendo importunada dentro do ônibus, eu vou denunciar, tá certo? E o estupro, quando cometido contra vítimas de 14 ou mais anos, né? Que teve 3.902 registros nesse período. E os motivos que levaram para esse aumento, então, primeiro, tornar crime a importunação sexual. Então, a partir do momento que eu tornei isso um crime, de 1 a 5 anos de prisão para um ato, coloco entre aspas, simples, né? É bem entre aspas, porque não é simples, mas a partir do momento que eu torno isso lei, eu me utilizo dessa lei para que a pessoa, o agente ativo, seja punido. O estupro passar a ser um crime de natureza pública incondicionada. O que é de natureza pública incondicionada? Antes era considerado estupro só depois da denúncia da própria pessoa que sofreu esse estupro. Então, olha o caminho para que isso chegasse, certo? Hoje não mais. Hoje, se essa pessoa está num posto de saúde, está num hospital com hematomas ou qualquer indício de abuso sexual, mesmo sem ela fazer a denúncia, qualquer pessoa ali dentro pode fazer essa denúncia. Então, não depende só mais da mulher que sofreu, da criança que sofreu, do adolescente que sofreu esse tipo de violência, tá bom? E tornar crime também a divulgação de cenas de estupros. Então, esse foi um dos principais motivos que geraram o aumento dessas denúncias, esses registros, tá? Porém, mesmo com essas leis que estão começando a sanar as lacunas, né, dos crimes contra a dignidade sexual, contra mulheres, contra jovens, crianças, adolescentes, enfim, por que ainda se cresce significativamente esses tipos de crimes? Então, eu trouxe alguns elementos que vocês podem dar norte ao seu texto. Primeiro, apesar das leis, não há planos, programas e políticas suficientes que vão garantir que todos tenham seus direitos garantidos. Então, todos, até aqueles que sofrem abuso, certo? E que, após sofrerem um abuso, precisam de um tratamento psicológico. Então, aí eu trouxe 2 dados importantes. No ano de 2018, 1.221 mulheres e 1.103 crianças foram atendidas por casas de abrigos de gestão municipal. No entanto, mesmo depois de mais de uma década da criação da Lei Maria da Penha, apenas 2,4% dos municípios brasileiros contavam com esse tipo de casas de abrigos. O que são essas casas de abrigos? São casas, além de abrigar, tem tratamento psicológico, tem tratamento médico para essas pessoas que sofrem o crime contra a dignidade sexual. Então, apenas 2,4% dos municípios. Em 2013, ainda era um pouquinho maior, 2,5%. Caiu a quantidade de municípios que tem esse tipo de atendimento. Além disso, a principal atividade ofertada por esses abrigos
foi o atendimento psicológico, mas as creches eram atividades menos presentes. Então, se eu tenho crianças que sofrem abuso, para onde que elas vão? Onde elas vão ser atendidas, né? Então, apenas desses 2,4, 19% desses serviços, desses lugares, dessas casas de abrigos, serviam para cuidar das crianças. Então, olha como eu não tenho planos, programas e políticas que vão garantir um tratamento, tá certo? Outros motivos, a morosidade da lei. Então, as leis são lentas, as aplicações dessas leis são lentas. Isso devido a inúmeros motivos, né? Desde um sistema que é lento mesmo, burocrático. Há uma tentativa de fechar algumas lacunas, mas ainda assim essa aplicação é demorada contra as pessoas que são agentes ativos, né, desses crimes. O segredo familiar, então, se demora anos para descobrir que a pessoa está sofrendo por determinada violação, principalmente quando esses crimes ocorrem por membros da família. Então, há uma tentativa de acobertamento. A naturalização da violência sexual, né, da violência para a imposição do ato sexual. E aí eu tenho muitas questões aqui, como a questão de poder, a questão de machismo, de patriarcalismo, certo? A crença de que a mulher ela não pode desistir de uma relação sexual no meio do caminho. Então, você tem que seguir até o fim. Se você não seguir, eu vou obrigar você a seguir, vou te obrigar a seguir. A cultura do estupro e o medo, vergonha e dificuldade de denunciar, principalmente se aquele que cometeu a agressão for alguém da família ou alguém próximo. Então, esses são alguns dos motivos que levam ao crescente aumento, né, desses crimes sexuais. Eu trouxe para vocês, dei a vocês alguns caminhos, então. Você vai precisar seguir, escolher dois desses caminhos, dois desses motivos para esse crescente índice, né? E deixar em evidência na introdução esses dois pontos. Desenvolver cada um deles no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 1, outro no desenvolvimento 2, e tentar solucionar esses dois problemas que você levantou. Então, se eu falo de cultura do estupro, naturalização, da violência, crença da mulher não poder desistir, vergonha, eu estou falando de educação. Tem que educar a sociedade contra o machismo, contra essa cultura, contra essa imposição de poder. Se eu falo de morosidade de leis, ou se eu falo da ausência de projetos, de planos, eu tenho que buscar instituições ou órgãos que cuidam das leis, que fiscalizem leis, que desenvolvam projetos, certo? E também deixo aqui a vocês textos, vídeo e podcasts para embasá-los, para ajudá-los no desenvolvimento da sua argumentação, tá certo? Então, tenho 4 itens aqui de textos bacanas para que podem ajudá-los. Um podcast muito bacana que eles sempre lançam, chama Mamilos, né? Mas aqui é sobre a cultura do estupro, tá? Eles sempre lançam questões muito polêmicas, é muito bacana esse podcast. Acessem para outros temas, não só sobre esse tema de crimes sexuais, tá? E um vídeo no YouTube sobre a violência contra crianças e adolescentes. Vai dar subsídio aí para vocês. Não esqueçam, os dois problemas que eu levantei sobre esse aumento tem que estar na introdução, tem que estar desenvolvido e tem que estar solucionado. Um beijo para vocês, façam uma boa produção, mantenham o ritmo, não desacelerem, não deixe o Covid acomodá-los, tá bem? Tô aqui para o que precisarem. Beijo, galera!